E descendo, e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Esse versículo mostra que após ensinar no monte, no capítulo anterior, Jesus desce e uma multidão começa a segui-lo. Mas o ponto mais forte vem logo depois. Mesmo com muitas pessoas ao redor, apenas um leproso se aproxima com fé, humildade e adoração verdadeira. Ou seja, nem todos que seguem Jesus realmente se entregam a ele. A multidão estava ali por curiosidade, interesse ou necessidade. Mas o leproso estava ali com fé, sincera e dependência total. O que aprendemos com isso? Estar perto de Jesus não significa intimidade com ele. Andar com a multidão não garante transformação. Deus responde corações rendidos, não apenas presença física. O leproso disse: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Isso revela reconhecimento da autoridade de Jesus, humildade, fé verdadeira. Amém? Glórias a Deus. Vamos estar fazendo um momento de oração. Aleluias, para estar entregando esta tarde gloriosa. Amém? O Senhor já se faz presente em nome do Senhor Jesus. Aquela que puder dobrar o seu joelho. Glórias a Deus. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Estamos, Senhor, diante da tua presença, Pai, neste momento, Pai. Espírito Santo de Deus, eu já quero te pedir perdão, Senhor, por tudo aquilo, Senhor, que não tem te agradado. Oh, Espírito Santo de Deus, aqui, Senhor, eu já quero te agradecer, Senhor Jesus, por este dia maravilhoso, por esta tarde, Senhor, gloriosa, Senhor, pela oração do meio-dia, Senhor, que foi uma benção, por essa tarde, Senhor, a qual iniciamos aqui, Senhor, na tua presença, Senhor Jesus. Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço, Senhor, por cada irmã, Senhor, que aqui se encontra, por cada uma que ainda irá, meu Pai, adentrar, meu Pai, nesta sala, meu Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, vá de encontro, Senhor, com cada uma das tuas filhas, Pai. Vai fazendo aquilo, Senhor, que somente o Senhor pode fazer, papai. Vai falando conosco, Senhor, aquilo que precisamos ouvir, e não aquilo, Senhor, que queremos ouvir, Senhor. Oh, Espírito Santo, vá de encontro, Senhor, com cada irmã, Senhor, que vai, Senhor, dar um testemunho, com aquela que vai trazer um louvor, Senhor. Oh, Espírito Santo, vá de encontro, Senhor, com a preletora desta tarde, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, vá de encontro, Senhor, com cada uma das tuas filhas, papai. Eu creio, Senhor Jesus, que sairemos daqui, Senhor, renovadas. Eu creio, Senhor Jesus, que ouviremos, meu Pai, o teu falar, Senhor Jesus. Eu creio, Senhor, que grandes coisas o Senhor fará, meu Pai, no meio de nós e através de nós, Pai. Oh, Espírito Santo, eu creio, Senhor Jesus. Eu creio, Senhor, na cura, Senhor, de cada uma, Senhor, de nós, papai. Oh, Espírito Santo de Deus, vá de encontro, Senhor, com cada uma das tuas filhas, Pai. Vai visitando elas, meu Pai, do alto da cabeça à planta dos pés, papai. E fazendo aquilo, Senhor, que somente o Senhor pode fazer, Pai. Te agradeço, Senhor Jesus, pois até aqui o Senhor tem nos sustentado, Pai. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito, Senhor, em nossas vidas, Pai. Te agradeço, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus. Amém. Aleluias. Já vou passando a oportunidade para ouvir a Carol. Amém. Amém, aleluia. Que glorioso nós estarmos nesta tarde reunidas novamente, né, para adorarmos o Senhor, para que o nosso Senhor Deus receba, né, toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Quero abrir oportunidade nesse momento para alguma irmã que queira estar nos trazendo uma palavra, nos trazendo um testemunho, um louvor, que possa estar abrindo seu microfone.
abrindo também a sua câmera e estarmos engrandecendo o nome do Senhor. A oportunidade está aberta. Abra seu microfone e fique à vontade. Vamos, minhas irmãs, deixa Deus te usar. Que o Senhor venha usar a tua boca nesta tarde. Bom, enquanto creio que de repente as irmãs estejam se preparando ali, eu vou trazer bem rápido um breve testemunho que aconteceu no final da semana passada e faz dias assim que o Senhor me incomoda para falar sobre ele. Foi algo assim bem pequeno, né? Eu digo pequeno aos olhos do mundo, né? Mas Deus falou comigo e isso também me mostrou que foi como uma prova, né? Que Deus nos prova se realmente a gente está na direção, né? Eu recebi uma mensagem semana passada do meu ex-marido perguntando sobre um tablet, se estava aqui. Aí, na hora, sim, eu digo, não. Só o que falta agora, ele vir querer pegar o tablet que eu estou ocupando, né? Porque ele já veio, já tinha pegado o computador, que eu também, né, ocupava muito mais o computador. E aí, na hora, assim, que entrou a mensagem, eu peguei e veio assim, eu vou, tipo assim, falar qualquer coisa, tipo, eu vou mentir. Foi bem isso, sabe? Eu vou falar alguma coisa assim, tipo, que eu não sei, que não está aqui, enfim. Me veio assim aquele flash. Mas ao mesmo tempo que me veio isso, o Espírito Santo falou muito forte. Você não pode mentir. Você é serva do Senhor. E aí, às vezes, a gente tem aquela assim, mas é uma mentirinha, mas é tipo assim, é pouca coisa, não. A mentira, ela não tem tamanho de pequena, média ou grande. Ela é uma mentira e ela desagrada ao Senhor. E aquilo, assim, foi muito forte, sabe? E lá em Provérbios 12, 22, né, o Senhor nos diz: o Senhor detesta os hábitos mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. E aí, naquele momento, o que eu fiz? Eu peguei, dobrei o meu joelho e falei: Senhor, o Senhor sabe que eu precisava do computador, mas ele veio aqui e pegou. E eu fiquei com o tablet para mim conseguir trabalhar, e o Senhor sabe que eu preciso. Então, o Senhor me dê uma estratégia de como eu vou responder, porque eu não posso que ele me tire, né, o computador, o tablet também, né? E aí me levantei daquela oração e fui fazendo assim umas outras coisas, saí lá fora e tal. Aí de repente peguei o celular e fui responder. Eu botei boa tarde, sim, eu estou ocupando. Falei assim. Daí ele me respondeu bem rápido. Ele disse assim: então o que tu acha da gente trocar? Eu te devolvo o notebook e você me empresta o tablet. E eu falei para ele: amém. Eu disse: tá, pode ser. Eu disse: tu já quer trocar hoje ou pode ser na segunda, porque eu preciso tirar uns arquivos e tal dele. Ele: não, pode ser na segunda-feira. Então, assim, sabe, irmãs, eu digo assim: Deus nos honra quando nós nos colocamos na presença dele e falamos a verdade, né? Porque já pensou se eu tivesse mentido? Se eu tivesse falado qualquer coisa? O Senhor não iria me honrar, porque olha só, ele me devolveu o computador, que eu ocupo muito mais o computador, para mim é muito melhor para o meu trabalho o computador do que o tablet.
Então, assim, eu deixo esse breve testemunho, sabe, para as irmãs, e esse versículo ali que se encontra em Provérbios 12, 22, que ele se deleita com os que falam a verdade. E isso foi muito vivo, sabe, na minha vida, na sexta-feira, porque eu falei a verdade e ele me honrou. O mundo pode achar que não é nada, tipo, né, não é nada, mas é. Porque eu sei a batalha espiritual que eu tenho enfrentado e os dias que eu tenho enfrentado, e isso vem como prova, sabe? O Senhor nos prova para ver se realmente a gente está na presença dele. E eu digo, por mais que o inimigo venha e bota aquele flash assim para a gente fazer as coisas erradas, mas a gente precisa estar sempre atento à voz do Senhor. Sempre atento ao que ele tem, ou quando ele fala, porque quando os manjares, quando as mesas, quando as coisas acontecem e vêm à nossa frente, que nós possamos ter os ouvidos sensíveis à voz de Deus. Sensíveis para que nós escutamos quando ele fala não, não faça. Tu és serva do Senhor. Eu entrego esse pequeno testemunho e eu acredito que agora já tem aí alguma irmã já se preparou para louvar o Senhor ou para trazer um breve testemunho ou uma palavra. A paz do Senhor. Vou estar falando um testemunho rapidinho. Eu pedi oração, né, às irmãs a respeito da minha neta, né, porque ela nasceu, tem um mês que ela nasceu, e ali no exame dela deu uma alteração, no exame do pezinho. E ali eles tiveram que pedir novamente para ela estar fazendo o exame. E a mãe da minha nora, ela trabalha em casa de família e ela trabalha com 3 médicos. E ela pegou o resultado do exame do pezinho e levou para os patrão dela, né? E pediu para eles dar uma olhada. E ali, quando eles olharam o exame do pezinho, estava dando que era leucemia. Que deu, né? E ali eu peguei e pedi oração. Assim que ela mandou mensagem perguntando para mim, né? Ela falou assim: você pegou o exame do pezinho do Dalton? E ali eu peguei e falei assim: peguei. Ela falou: deu alguma coisa quando ele nasceu? Eu falei: não, não deu nada. E ela falou assim: porque a minha mãe nunca pegou o meu. E ali eu peguei e falei assim para ela assim: eu falei: não, vamos orar que não vai dar nada. Só que nisso daí, a mãe dela perguntou os patrão dela, né? E os patrão dela olhou o resultado e falou o que era. E ali eu peguei e pedi oração, né, para as meninas, para as ADM, as ajudadoras, pedi também, a missionária também colocou no grupo, eu pedi também no grupo para estar intercedendo, né? E ela refez o exame. E ali ela pegou o exame, tá com foi na semana retrasada, né? No final da semana retrasada, já está com uma semana que ela pegou o resultado do exame e, para honra e glória do Senhor, não deu nada no exame, né? E eu falei para minha nora, eles são católicos, né? E eu falei para ela assim, eu falei, creia que o Deus que eu sirvo, né? E o Deus que você está começando a conhecer, falei para ela, não vai deixar dar nada. Né? E quando ela fazer esse exame, você pode ir, vai na fé que não vai dar nada, nada, nada no exame, né? Eu peguei e falei para ela, e assim o Senhor, ele honrou, né? E eu sou grata, quero agradecer a cada uma, né, que apresentou a vida dela em oração, né? E que o Senhor fez, né? E ela ficou bem desesperada, que tanto que a mãe dela, quando a mãe dela ficou sabendo, a mãe dela nem falou para ela. Né? Aí depois que ela pegou o segundo resultado, que não deu nada, que a mãe dela pegou e foi falar para ela, né? E ali a gente tudo calada, né? E aí a mãe dela pegou e falou assim, não, eu fiquei calada, eu não falei para você, porque mãe é mãe, né? Eu sei que ela ia ali na hora, ela ia se desesperar. E ali a mãe dela ficou calada, né? E eu falei para ela, eu falei, vamos orar, vamos crer no poder do Senhor, né? E eu sou
Deus, por ele ter operado, né, e me ter permitido nada ter acontecido, porque até mesmo quando eu fiquei sabendo, ela pegou e falou. Amém. A senhora encerrou, pastora Daniele, que deu uma cortadinha ali, eu não sei se a senhora encerrou a sua fala. Acredito que a pastora Daniele encerrou. Mas... Vocês estão ouvindo agora? Sim, estou lhe ouvindo. Caiu de novo aqui a ligação. Então, e aí eu sou grata a Deus, né? E eu quero agradecer a cada uma que apresentou ela em oração. Amém? Que Deus abençoe. Amém, glórias a Deus, né? É um lindo testemunho, um livramento, né? Deus, ele nos ouve. Se nós tiver fé, entregar, né? Confiar, ele nos ouve, ele nos cura, ele nos dá um livramento para nós e para nossa família. Mais alguma irmã, por favor, abra seu microfone, deixa Deus te usar, um testemunho, um louvor. Cadê as levitas aí deste grupo? E as que não são levitas também, né? Porque eu não sou levita, mas eu também louvo ao Senhor. Por favor, minhas irmãs, vamos adorar a Ele nesta tarde. Por gentileza, meninas, graça e paz. Aqui é a missionária intercessora Michele. Queridas, faz um teste, por gentileza. Tentam abrir os microfones. Glória a Deus. Amém. Obrigada, queridas. Bora lá, meninas. Vamos adorar o Senhor. Fiquem à vontade. Eu vou louvar ao Senhor com mais um hino. Esse hino que eu vou trazer nesse momento é um hino que o pai da minha avó, ele cantava esse louvor, né? Então, eu tenho recebido, Deus tem usado vasos para falar que a promessa que Deus tinha na vida dos meus pais, que eles eram cristãos, ela veio, essa promessa se recaiu sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos. E eu creio que a promessa que tinha na vida dos meus avós, né, desse meu pai da minha avó, meu bisavô, né, que essa promessa que existiu lá nos meus antepassados, ela está sobre a minha vida, está sobre a tua vida, e às vezes a gente não sabe de muita coisa, eu faz pouco tempo que eu sou, e eu lembrei esses dias desse hino, sabe, lembrei que eu ouvi em algum momento, né, que ele cantava, então hoje eu quero cantar com vocês, e que vocês possam estar louvando aí também, nesta tarde. É o número 15 da nossa harpa. Oh, com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador.
mas do céu ele desceu e seu sangue ele verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar desta graça sem par que do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Minhas irmãs, não se façam de surdas como eu me fiz, que o Senhor me chamava e eu não ouvia. E eu não queria me converter por ele que morreu por mim na cruz. Hoje, todos os dias, eu me alegro no Senhor e eu agradeço pela infinita misericórdia que ele teve com a minha vida, pela infinita misericórdia que ele não me abandonou, que ele não desistiu de mim, porque por alguns anos ele me chamava. Toda vez que eu ia na igreja, ele usava um vaso para falar comigo e dizer para mim voltar. Por amor. E não pela dor. Porque se eu não voltasse por amor, eu iria voltar pela dor. E eu agradeço, porque ele não desistiu de mim. Porque se ele não tivesse me trazido, mesmo pela dor, mesmo hoje eu pagando o preço, estando dentro do processo de transformação, porque todos os dias o Senhor, ele trabalha na minha vida. Todos os dias ele me prova para ver se realmente eu me entreguei, se realmente eu estou ouvindo a voz dele. É fácil? Não, não é fácil. É muita luta, minhas irmãs, mas Deus está comigo, assim como Ele está com você. Então não deixe para depois, não deixe para amanhã, te conserta com Ele, porque muitas vezes a gente está dentro da igreja, mas a gente tem que consertar alguma coisa. Olha o testemunho que eu trouxe. Eu iria pecar contra o meu Senhor, porque eu iria mentir, Ele não se agrada disso. Conserte o teu altar nesta tarde.
Não se faça de surdas, não se façam de surdas. Conserte os seus altares, peçam perdão para alguém, talvez dentro da tua casa, que vocês precisem pedir perdão, para que o nosso Senhor e Salvador seja glorificado todos os dias. E foi por nós que ele morreu na cruz, e nós possamos honrá-lo, em nome de Jesus. Eu entrego essas palavras e eu volto com a nossa missionária Camila, para ela seguir dando continuidade ao nosso culto e abrindo também a oportunidade para as demais irmãs. Amém? Missionária Camila está com a palavra. Glória a Deus. Aleluia. A paz do Senhor novamente. Amém? Amadas, vamos abrir o nosso coração nesta tarde, deixar o Senhor falar conosco, né? Porque o Senhor, ele está falando conosco, né? E eu creio que grandes coisas o Senhor vai fazer em nossas vidas, amém? Nesse momento, eu quero que você, mulher de Deus, né, ouça, né, o Senhor falar com você através do louvor que a nossa irmã missionária Michele vai estar louvando, amém? Deixa o Senhor falar contigo, deixa o Senhor falar com você nessa tarde, porque eu creio que grandes coisas o Senhor vai fazer no meio de nós e através de nós, amém? E logo após a missionária Michele estar louvando, aquela irmã que querer deixar um louvor, deixar um testemunho também, fique à vontade, deixe o Senhor te usar, não precisa ter vergonha, aquelas que sentiam a vontade, né, se sentir à vontade de também ligar a câmera, fique à vontade, deixe o Senhor usar vocês, amém? Para louvar, para contar um testemunho, para falar uma palavra, deixe o Senhor usar vocês. Glória a Deus, amém? A missionária Michele está com a oportunidade para estar louvando ao Senhor. Amém. Graça e paz de novo, novamente, meninas. Como as meninas falaram, Glória, aquela que quiser se sentir à vontade, abre o teu microfone e vamos adorar o Senhor, porque Ele é poderoso, Ele é fiel, Ele é santo, e Ele é digno de receber toda a honra, glória e louvor. Estou tentando aqui achar o louvor, tá difícil, mas o Senhor é bom, o Senhor é bom. Eu quero contar aqui um breve testemunho. É breve, hoje, aconteceu hoje isso. Enquanto nós estávamos na sala de oração agora do meio-dia, enquanto eu estava orando, ali pelos pedidos de oração, eu recebi uma mensagem da minha filha dizendo assim: mãe, bateram no carro do Rodrigo. O Rodrigo é o meu genro. E na hora, eu falei, meu Deus, eu continuo a orar ou eu paro para socorrer? E o Senhor falou para mim, continua. E aí ela falou assim, mas ele está bem. Nada aconteceu. Foi só a moça bateu, mas já está tudo bem, já está tudo resolvido. O Senhor deu livramento. Livramento. Bem na hora da oração. Então, você, mulher, que continua orando pelo seu esposo, pelos seus filhos, continue, porque o nosso Deus é Deus de livramento. Amém? Não era esse louvor, meu Deus. É aquele deixa eu te usar. Eita, Jesus! Deixa eu colocar aqui, meninas. Então, não cesse de orar. Não cesse de orar, não cesse de acreditar que o Senhor, Ele está cuidando de tudo. Ele está cuidando da minha vida, da tua vida. Ele está cuidando da minha casa, da tua casa. E Ele é poderoso para dar livramento. Para dar livramento. Tem sido dias difíceis, mas o Senhor em todo tempo, aleluia, Ele tem mostrado que Ele é fiel.
para conosco, mesmo nós sendo infiéis. Qual é o nome do louvor mesmo? Misericórdia, Jesus. Ah, lembrei. Eita glória! Aleluia! Fica aí, espírito de oração. Aleluia! Eu estava lavando o banheiro e o Senhor falou comigo esse louvor no meu coração, que é aquele: deixa eu te usar para curar. Esse daqui eu estou tentando colocar ele. Oh, glória! Vai adorando, vai exaltando aquele que é digno de receber. Amém? Toda honra, toda glória e todo louvor. Misericórdia. Deixa eu procurar aqui a letra, meninas. Porque coisa não vai, não. Amém. Aqui. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei, apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Eu não te dei espírito de temor, mas de ousadia. E onde eu te mandar, tu irás. E onde eu te colocar, tu brilharás. E eu te encherei. E eu te encherei. E eu te encherei. Vai, vai, vai em paz. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar, deixa eu te usar,
Deixa Ele te usar nessa noite. Ele sabe o que você passou no passado. Ele sabe que você foi ferida. Ele sabe que você foi machucada. Ele sabe que você foi decepcionada. Ai, irmã Michele, mas eu fui tão machucada. Apesar disso, Ele quer te usar. Apesar das suas decepções. Aleluia. Ele nunca te decepcionou. Quem nos decepciona, muitas vezes, é as pessoas. E mesmo assim, meu Deus, eu vou falar, papai. Aleluia. O que nos decepciona, oh glória, é a nossa expectativa que nós colocamos em alguém. Aquilo que nós colocamos, a imagem que nós criamos de determinadas pessoas, a nossa expectativa por elas, é isso que nos fere, é isso que nos machuca, é isso que nos decepciona. E o Senhor nessa tarde está falando assim: apesar disso tudo, eu, Senhor, quero usar a tua vida. Apesar disso tudo, apesar do que te feriram, do que te fizeram, eu não sou indiferente àquilo que te fizeram. Eu só estou pedindo a você, você é vaso. Deixa o Senhor manusear o vaso e te usar, porque do mesmo jeito que você foi ferida, tem pessoas feridas. Do mesmo jeito que você foi machucada, tem pessoas machucadas. E o Senhor nessa tarde quer usar a minha e a tua vida. Então deixa eu te usar para curar. É para curar, é para curar. Aleluia, o Senhor está falando que da tua vida, sobre a tua vida, Ele derramou a unção de cura para você transbordar na vida de alguém. Amém, queridas? Desde já eu agradeço a minha rica oportunidade. Fiquem todas com a paz do Senhor Jesus e deixa o Senhor usar a vida de vocês, porque Ele tem pressa, tem pressa. Amém? Deus abençoe, irmã Camila. Glória a Deus, aleluias. Que o Senhor continue usando, Amém. né, a missionária Michele, né, porque ela é bênção do Senhor. E o Senhor, né, já havia me incomodado para mim pedir para ela louvar, né? Eu ainda mandei para ela e falei para ela, deixa Deus te usar, né? Falei, deixa Deus te usar, louva um hino aí, deixa Deus te usar. E ela foi naquilo a qual o Senhor queria falar conosco, né? Porque por muitas das vezes a gente não deixa o Senhor nos usar, muitas das vezes a gente não deixa o Senhor fazer aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas, né? E hoje à tarde, né, eu tô aqui no quarto da minha mãe, porque lá na garagem dela, lá na frente, tem um monte de irmã, que a gente estava num culto aqui na garagem, né? A gente se juntou, fomos orar, fizemos um culto, e foi uma tarde assim a qual o Senhor falou com nós, né? Choramos, desabafamos, nos abraçamos, e foi glorioso, né? E falei para elas, olha, eu vou deixar vocês aí agora, que agora eu vou para o outro culto, né? E glórias a Deus, e assim o Senhor vai nos usando, né? Assim o Senhor vai nos usando. Daqui a pouco também tem culto na nossa igreja e eu vou também, né? E mas como é que se fala? Mas tem neném, eu vou mesmo assim, né? Porque eu falo uma coisa para vocês, irmãs. É igual eu comentei com a Michele, né? Se eu for esperar o Samuel completar os 2 meses para mim poder estar indo para os cultos, essas coisas, eu sei que eu vou esmurecer, né? Então eu preciso estar no culto, eu preciso estar participando das orações, eu preciso estar, porque eu preciso, eu falo, nós precisamos nos abastecer, né? Aí fala assim, mas a bronquiolite está alta, tá tudo. Eu sei que está, mas, gente, toda vez que eu vou pro culto, eu falo, Senhor, meu filho está nas tuas mãos, eu tô indo para te adorar, cuida da saúde do meu pequeno, que eu tô indo para adorar a ti. E tô indo, ele tá com uma tosse, ontem eu me desesperei, né? A Michele me acalmou, porque ela sabe que eu sou meio desesperada. Aí ela me acalmou, ô, mulher doida, não fica assim, não. Eu desesperei mesmo, irmão, porque a gente fica com medo, né? Mas para honra e glória do Senhor Jesus, o Samuel, ele tá bem, só tá com uma tosse, a médica falou que é uma tosse alérgica, né? Tá tomando a medicação, mas eu vou mesmo assim, porque a gente precisamos adorar, amadas.
muito mais da gente ficar esperando, vou esperar fazer calor, não, vamos adorar. E a Michelle falando do testemunho do Rodrigo, eu não sabia, né, meu marido me contou, eu fiquei até brava com ele na hora, no domingo, quando terminou o culto, ele chamou uma missionária amiga nossa, a Michelle conhece, missionária Ivanilde, Deus tinha usado ela para falar que Deus estava dando um livramento pro meu esposo. E ela falou assim, olha, eu não sei o que que é, eu não sei se é de queda, não sei o que que é, mas Deus está te dando um livramento. Quando foi na sexta-feira, meu esposo tá ensinando um rapaz que tá indo com ele, e o rapaz dirige também no carro, meu esposo deixou o rapaz dirigir. O celular do rapaz tocou e o rapaz abaixou só para pegar o celular. Na hora que o rapaz abaixou, meu esposo falou que gritou ao caminhão. Eles iam bater de frente com o caminhão. Aí o rapaz só jogou o carro pro lado e graças a Deus se safou. Glória a Deus, porque Deus deu livramento. Quando foi no sábado, meu esposo falou que quando o poste, ele mexendo lá na fiação, ele tomou 2 choques. Ele falou assim, olha, não foi choque para grudar, mas foi 2 choques que, tipo assim, se tivesse pegado, ia jogar ele lá de cima, e a escada com a qual ele trabalha é muito alta, e ele poderia ficar até paraplégico. Né, o amigo dele, semana passada, tomou um choque desse, o choque jogou ele longe, e ele está internado no hospital. Então, assim, amadas, é o que a Michelle falou, temos que estar orando pelos nossos maridos, porque não é brincadeira. Satanás, ele tenta atingir a gente, ele não consegue atingir a gente, ele vai tentar atingir um dos nossos. Então é onde a gente temos que estar em constante oração, é orando mesmo, é buscando, Senhor guarda, Senhor livre, é nossos filhos, é nossos esposos, é genro, é orando mesmo, porque Satanás não está brincando. Então que a gente venhamos, sempre que falar, olha, vamos orar, é livramento que Deus está dando, às vezes Deus está usando a Michelle para falar que Deus está dando livramento para marido, às vezes é de outra pessoa e eu estou recebendo, eu falo, Senhor, eu creio, vai lá de encontro com meu esposo, porque a gente temos que receber e falar, Senhor, vai de encontro. Às vezes não é nem pra gente, mas temos que estar aqui, Senhor, vá de encontro com meu esposo, vá de encontro com meu filho, porque Deus, ele é Deus de livramento. Amém? Mais alguma irmã quer louvar o Senhor, falar uma palavra, contar um testemunho? Deixa Deus usar vocês, não fique com vergonha. Amém? Se quiser ligar a câmera, ligue, né? Mas deixa o Senhor te usar, amém? É só ligar o microfone. A paz do Senhor, minha queridas irmãs em Cristo Jesus, né? Eu agradeço a Deus por essa tarde abençoada, né? Que Deus tem colocado eu nesse grupo. Eu falo todo dia, meu Deus, vocês para mim, minhas irmãs, falar a verdade, vocês para mim são um presente de Deus, porque através desse grupo, dessas mulheres de oração, pela missionária Michelle, né? Cada uma de vocês, eu estava fraca espiritualmente, e agora eu estou me fortalecendo, graças a Deus, só tenho que agradecer a Deus. E vou contar um testemunho aqui rapidinho, né? Teve uma vez que o meu neto dormiu, encostou na porta do carro, né? Encostou na porta do carro, aí veio a minha filha, como que ela não viu, deitou, né? Encostou, veio a minha filha, abriu a porta do carro e esse menino me cai no chão. Ele tinha 2 anos. Cai no chão e bate a cabeça no chão. Naquele instante, minhas queridas, ele já começou a ter convulsão, sabe? E a gente ficou desesperado. O meu marido, que, glória a Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus, o meu marido, que é um homem de Deus, um homem abençoado, catou esse menino no colo, sabe? Eu até me emociono, sabe? Catou o meu neto no colo, e apresentou a Deus, começou a orar com aquela fé, sabe? Nós começamos a orar, e Deus, naquele instante, minhas irmãs, Deus fez um milagre. O meu neto voltou, e para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador. Hoje ele está com 9 anos, é um menino abençoado, sabe? E eu creio que foi um livramento muito, não creio não, eu sei que foi um livramento muito grande que Deus deu na vida dele, né? Eu só tenho que agradecer, agradeço a Deus e as orações que de vez em quando eu estou pedindo para vocês aí, né? Para estar orando para a irmã Rosângela, né? E que nem a irmã estava cantando aquele louvor da harpa lá, aquele louvor é lindo, é bom, o louvor da harpa, os louvores da harpa são uns hinos muito abençoados, lindo. Então tem um hino que fala assim, ó. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha
alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Amém, irmã? Que Deus abençoe a cada uma de vocês, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus continue abençoando a sua vida, irmã Rosângela. Então, minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais alguma irmã quer fazer um- deixar um louvor, contar um testemunho, fazer um momento de oração? Fique à vontade, amém? É só abrir o microfone. Paz, irmãs, tudo bem? Eu vou me arriscar aqui a cantar um louvor, mas eu não sou levita. Mas eu acho que as irmãs conhecem. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para o teu nome exaltar, digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Amém, aleluia. Não há outro igual ao nosso Senhor. Não há ninguém que mereça mais adoração que Ele. E eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus, coisa linda, né? Deus continue abençoando a sua vida, minha amada. Glória a Deus, aleluias. Mais alguma irmã quer louvar, contar um testemunho? Fique à vontade, amém? Fazer um momento de oração, é só abrir o microfone. Glória a Deus, a paz de Jesus a todos. Aqui é a missionária Juliana. Quero deixar um louvor. Eu coloco no coração, amém? Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de próximo, parece que é o fim. Quando o vento está revolto e o mar
não quer se acalmar. Quantas horas do relógio se demoram a passar? Muitas vezes os planos não consigo entender, mas prefiro confiar sem compreender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti, espero em ti. Quando fosse sentimento, teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca se esqueça que o mar posso acalmar, que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário de amadurecer. E depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em comece a sorrir. O que eu tenho é bem maior, pois só eu sei do amanhã. Então recebe um abraço meu, pois da sua vida eu cuido eu cuido de ti. Eu cuido de ti, eu cuido de ti, eu cuido de ti, eu creio em ti, eu creio em ti. Eu olho pra ti, só pra ti, espero de ti. Eu creio em ti. Amém. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada uma das irmãs. Amém. Glória a Deus, coisa linda, né? Deus abençoe a sua vida, missionária Juliane. Aleluias, glórias a Deus. Mais alguma irmã? Amadas, lembrando que hoje não temos oração às 23 horas. Amanhã temos consagração às 7 da manhã. Amém? Oração ao meio-dia. E temos oração às 23 horas. Amém? Então, aquela irmã que puder estar conosco amanhã na consagração vai ser bênção, né? Como tem sido, né? As consagrações, as orações do meio-dia, as orações das 23 horas, né? O Senhor tem bradado. Então, não fique de fora, participe conosco, amém? Mais alguma irmã quer louvar, fazer um momento de oração? Fica à vontade, amém? Eu saúdo as irmãs com a paz do Senhor. Eu queria falar para as irmãs, né? Desde cedo o Senhor tem tocado no meu coração
Eu entrei na oração de meio-dia, mas eu estava trabalhando, então muita correria, eu entro, saio. Não é como a gente quer que seja, né? Nada é como a gente quer que seja, e sim como o Senhor quer. Quando eu estava passando pelo estreito com o Senhor afastou os que eram de perto e aproximou os que eram de longe. Até assim, não estou aqui falando mal do meu ex-pastor, né? Porque eu não congrego mais na igreja, mas o Senhor não permitiu que nenhuma pessoa ao meu redor fizesse parte da minha intimidade, do meu deserto. E Deus sabe por que disso, né? Mas o Senhor me aproximou de pessoas que eu não conheço pessoalmente, de pessoas que eu passei a conhecer pessoalmente, né? Assim, foi tudo muito. E tudo aquilo que o Senhor falou e tem falado, aos detalhes, o Senhor tem cumprido. Então, assim, o Senhor tem falado ao meu coração que se as irmãs têm passado por um momento de dificuldade, de deserto, né? De aprendizagem com o Senhor, porque quando nós passamos no momento de dor é que a gente aprende com o Senhor, né? É onde a gente grita, a gente chora, a gente busca, vai para o joelho, né? Então, assim, não confie no homem, confie no Senhor. Porque muitas pessoas falaram, eu sei que cada posicionamento, eu não estou falando assim que o que eu passei, a outra irmã vai passar e vai acontecer assim. Não, o Senhor, se o Senhor falar não, é não. Se o Senhor falar sim, é sim, porque ele não mente, né? Ele é fiel. Se ele falou que vai acontecer, vai acontecer. Ele não vai voltar atrás. Mas eu tive essa experiência de confiar somente no Senhor, de ter intimidade só com o Senhor. Porque muitas pessoas chegaram para mim e, e falavam assim, que não ia acontecer, não faz assim, deixa para lá, né? As pessoas naturais, até as pessoas, né, que conhecem a palavra de Deus, mas que por não ter ouvido o que eu ouvi do Senhor, falavam para mim, não, deixa para lá, né? Faz desse jeito, faz dessa maneira, e não é assim, amadas. Nós temos que pedir ao Senhor o que o Senhor quer que façamos, né? Se o Senhor falar para esperar, espera no Senhor, espera no Senhor. Se o Senhor falar, vai. Se falar, não vai, não faça. Porque o Senhor, a palavra de Deus diz que tudo contribui para o bem, o nosso bem. Se você se posiciona diante de Deus, se você tem um posicionamento diante de Deus como amada do Senhor, como busca o Senhor, mesmo que sejamos falha, porque aqui não tem perfeito, né? Perfeito é o Senhor. Tenha intimidade com o Senhor. Sim, Deus pode te aproximar de pessoas e falar, confia nela, né? Conversa com ela, é diferente. Mas não se deixa levar por palavras dos seres humanos, pessoas que não têm intimidade com Deus, pessoas que não conhecem o Senhor como nós conhecemos, né? Porque a gente já está passando ali naquela dor e a gente, às vezes, de primeiro momento, a gente não sabe o que fazer. Então, há muito direcionamento. Mas quando nós nos posicionamos diante do Senhor, o Senhor vai alinhando, o Senhor vai transformando, o Senhor vai trabalhando, o Senhor vai fazendo aquilo que lhe apraz, né? O Senhor não faz como a gente quer, o Senhor faz como Ele quer. E muitas das vezes dói sim, dói muito. E não é fácil, não, é difícil. Mas devemos confiar no Senhor. A nossa confiança está no Senhor, que fez os céus e a terra e tudo aquilo que nele habita, né? Se nós estamos aqui com fôlego de vida, foi porque o Senhor nos deu mais um dia de vida, né? Então, descansa no Senhor. E chegou um momento assim que o Senhor me deu uma paz que eu nem sabia, não estava nem entendendo aquela paz que excede todo entendimento, né?
eu não estava entendendo aquilo e eu comecei a me deleitar no Senhor, né? Não, comecei a me acalmar, porque no começo é difícil, né? Quando a gente entra numa guerra espiritual, é só o Senhor. Então, amadas, confia somente no Senhor. Fecha a boca, faça silêncio, vai para o joelho, fecha a porta do teu quarto e ora em secreto ao Senhor que te vê. Ele vê ali o profundo escondido. E com certeza o Senhor vai dar a vitória pela fé, já deu a vitória no momento que Ele quiser. Em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, que Deus continue abençoando a cada uma aqui em especial. Amém? Glória a Deus, aleluia. Deus continue abençoando a sua vida, irmã Renata. Mais alguma irmã? Só abre o microfone, amém? Amém, amadas. Vamos estar passando, né, para a melhor parte. Já oramos, né? Ouvimos louvores abençoados, testemunhos. Glória a Deus, aleluia. Amém. Agora vamos para a melhor parte, que é a palavra do Senhor, né? Vamos ser alimentadas. Glória a Deus. A obreira Carol vai estar orando, amém? Pela preletora da tarde, missionária Eunice. Glória a Deus. Está com oportunidade, obreira Carol. Amém. Vamos estar, então, peço que todas as irmãs se coloquem em oração juntamente comigo, que o Senhor possa falar conosco através da nossa missionária, da serva do Senhor. Querido Deus e eterno Pai, neste momento, Senhor, nós te pedimos, Pai. Pedimos, Senhor, misericórdia, Senhor, pelas nossas vidas, Pai, e te agradecemos por estarmos aqui, Papai. Senhor, levamos nesse momento, Senhor, a tua filha, Pai, a tua serva, Senhor, a missionária Eunice, Senhor, que estará trazendo a palavra nesta tarde. Senhor, que os nossos ouvidos sejam desbloqueados, Pai, que o nosso coração, Senhor, seja amolecido, Pai, que a tua palavra, Senhor, que o Senhor vai usar a tua serva nesta tarde, que ela caia, Senhor, que ela caia em terreno fértil, Pai, nos nossos corações, que o Senhor venha falar-nos, Senhor, a cada palavra, a cada, Senhor, que ela vai trazer, Senhor, a cada versículo lido, Senhor, que o Senhor toque os nossos corações, Papai, que o Senhor, que entre, Senhor, essa palavra como cântico suave em nossos ouvidos, Pai. Nós te pedimos, Senhor, cobre, Senhor, a tua filha com teu sangue, Senhor. Livra, Senhor, ela, Senhor, de todo o ataque do inimigo, Senhor, de todo o levante, ela e a sua casa, Pai. Nós te pedimos, Pai, nesta tarde, que o Senhor abençoe, Senhor, que ela seja instrumento vivo, Senhor, que não seja a boca dela, mas que seja, Senhor, a tua boca falando conosco nesta tarde, Pai. Use, Senhor, a tua serva grandemente, Pai, e que cada uma de nós receba, Senhor, a palavra que nós precisamos nesta tarde, Senhor. Continua conosco, Pai, que o teu Espírito Santo continue se fazendo presente, Pai, nesta sala, neste culto, Senhor, em adoração ao teu nome, Papai. Em nome de Jesus, Senhor, te agradecemos, Senhor, e entrego, Senhor, esta oração. Amém. Missionário. Glória a Deus. Está com a palavra. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Saúde o povo de Deus com a paz do Senhor. Glória. Chega nesta hora eu tremo. Oh, glória, aleluia. Confesso, irmã, que eu não sou pregadora da palavra de Deus, oh glória, mas vou falar um pouco do amor dele, falar um pouco do que ele fez pela minha vida, oh glória. Só de a gente estar de pé já é motivo de a gente agradecer a ele, né? Porque o laço se quebrou e nós escapamos, deitamos e levantamos porque ele tem nos sustentado. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. E quando a missionária louvava o louvor, deixa eu te usar para curar, oh glória.
E eu estava, né, conversando com Deus, eu disse, Senhor, o Senhor sabe que eu não sei falar, ô glória. Aí o Senhor disse, não diga que não sabe falar, louvado seja o nome do Senhor, porque o que eu colocar na tua boca, tu falarás, e onde eu mandar você ir, tu irás. Louvado seja o nome do Senhor, deixe que eu vou falar por ti. Ô glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E eu vou ler aqui, né, a palavra, o tema qual foi me dado. Louvado seja o nome do Senhor. Quero dizer à missionária Ju, eu cuido de ti, Ju, ô glória, esse louvor, aleluia. O Senhor estava falando com você mesmo, que Ele cuida de você de uma maneira surreal, de uma maneira poderosa. Louvado seja o nome do Senhor, que quando você começava a louvar, eu começava a sentir a presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor dizia assim, filha, ela está cantando para ela mesma, porque eu cuido dela. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, Ele cuida, Ju. Se tranquilize, fique tranquila, porque Ele está no comando da tua casa. Ele está no controle da tua casa, da tua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Acalma o teu coração, oh glória. Se alegra, minha filha. Aleluia, só não para ficar nas minhas palavras, né? Em Mateus 8, primeiro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que fala, e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo? E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo, quero sim limpo. E logo ficou purificado da lepra. E disse-lhe então Jesus, olha, não diga a alguém, mas vá, mostre-te ao sacerdote e apresente a oferta de Moisés, que determinou para lhe servir de testemunho. Louvado seja o nome do Senhor. É uma palavra, né, muito conhecida, o glória, mas o Senhor, Ele dá uma revelação, aleluia, a cada um diferente. E aí, quando eu comecei a estudar esta palavra, comecei a ler, pedir a Deus que trouxesse o entendimento da palavra, o que o Senhor, Ele queria falar com a minha vida e com a vida do povo, louvado seja o nome do Senhor. E no começo da palavra vai dizer que, e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Louvado seja o nome do Senhor. E a grande multidão ali acompanhava o Senhor. Mas o que me chamou a atenção é que no meio dessa grande multidão havia um leproso. Louvado seja o nome do Senhor. E ele se prostrou diante do Senhor e adorou ao Senhor. E conseguiu ser curado, louvado seja o nome do Senhor. Não adianta só estar com Cristo, louvado seja o nome do Senhor, mas tem que adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Temos que chamar a atenção do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, porque ali aquele leproso, ele se prostrou diante de Deus. E adorou a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E ali ele disse ao Senhor, louvado seja o nome do Senhor, que ele queria ser curado, queria ser limpo. Aleluia, dessa enfermidade, oh glória. Que ele não poderia chegar no meio, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, daquela multidão, porque aquela lepra, ela tinha um mau cheiro. Louvado seja o nome do Senhor. E ali o Senhor mostrou a humildade, louvado seja o nome do Senhor, porque ele veio para os doentes. Ele não veio, aleluia, para os sãos, não. Ele veio para os doentes. E ali o Senhor tocou, louvado seja o nome do Senhor, no leproso, e ele foi curado. Oh, glória, louvado seja o nome do Senhor. Mas o que me chama a atenção, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, neste dia de hoje que nós vivemos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Qual é a lepra? Oh, glória. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que tem impedido, oh glória, de você ser curado. Louvado seja o nome do Senhor. O que é que tem impedido de você ser curado? Qual é a lepra?
O que é que você tem carregado diante de você, dentro de você? Oh, glória, louvado seja o nome do Senhor. Porque quando nós pecamos, aleluia, quando nós carregamos um pecado, isso significa lepra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O pecado não é simplesmente, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O pecado não é simplesmente, o pecado não é superfície, ele é profundo. Ele não atinge só o seu interior. Todas as vezes que você peca, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Todas as vezes que você desobedece à palavra de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele entra no mais profundo do teu ser. Ele afeta o mais profundo do teu ser, do teu coração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, da sua emoção. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando a gente começamos a mentir, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, diante de Deus, aquilo se torna aleluia, uma lepra. Oh, glória, louvado seja o nome do Senhor. Porque a gente acha simples. Tem gente que acha simples pecar. Eu pequei, mas eu vou pedir perdão ao Senhor. Aleluia, eu vou confessar e vou deixar e vou alcançar misericórdia. E por confessar e alcançar misericórdia, acha que toda vez tem que estar pecando. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a gente temos que ser limpo, temos que ser purificado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aquele leproso, ele, aleluia, se prostrou. E ele disse, Senhor, pode sim ser limpo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele se humilhou e perguntou ao Senhor se ele poderia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ser curado. E muitas das vezes eu e você não queremos se prostrar diante de Deus e confessar a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, o que nós precisamos ser curado, a nossa alma de palavras, louvado seja o nome do Senhor, que a gente guarda no nosso coração, aleluia, que acaba sendo isso uma lepra, aleluia, traz isso para a nossa vida, louvado seja o nome do Senhor. E a gente acabamos achando que isso é normal, não. Aleluia, tem gente que carrega mesmo a lepra dentro de ti, aleluia, dentro do ser, louvado seja o nome do Senhor. A lepra da mentira, a lepra do levante, a lepra da calúnia, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, a lepra de uma palavra a qual a família lançou e que você guardou no teu ser, que você guardou na tábua do teu coração, isso significa uma lepra, louvado seja o nome do Senhor. E para a gente ser, aleluia, limpo e curado, aleluia, dessa enfermidade, precisamos se prostrar diante de Deus. Precisamos se humilhar, confessar Ele, aleluia, não é de qualquer maneira, não. Aquele, louvado seja o nome do Senhor, aquele leproso, ele foi humilde. Louvado seja o nome do Senhor. Ele se prostrou diante de Deus com humildade, aleluia, vindo que o Senhor, aleluia, que só o Senhor que podia fazer um milagre na vida dele. Qual é a sua posição diante, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, diante desta palavra? Qual é a sua postura? Qual é a sua posição? De adorador ou da multidão? Louvado seja o nome do Senhor. Porque a multidão só estava ali para observar, aleluia, o que o Senhor iria fazer sobre aquela cidade. Louvado seja o nome do Senhor. E o leproso não, ele viu que através da vida do Senhor ele poderia ser curado. Ele disse, não, eu não vou perder a oportunidade. Eu vou aproveitar essa oportunidade, vou me lançar diante de Deus. Eu vou me humilhar diante dele, eu vou me prostrar diante dele, porque é só ele que pode fazer o milagre. Aleluia, só ele que pode me limpar, me purificar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Igual aquela passagem da mulher do fluxo de sangue.
que ela via ali, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, enferma, tinha gastado todos os seus bens, todo o seu recurso, e quando ela ouviu falar que o Senhor ia passar pelaquela cidade, ela se humilhou, ela foi por debaixo, louvado seja o nome do Senhor, e tocou somente na orla do vestido do Senhor. E ali saiu virtude, por quê? Porque ela ouviu falar que o Senhor ia passar pela ali, e ela sabia que é só o Senhor que poderia fazer um milagre na vida dela. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E muitas das vezes a gente não quer se prostrar diante de Deus. Muitas das vezes a gente quer ser igual à multidão, louvado seja o nome do Senhor. Só queremos acompanhar, só queremos olhar, só queremos ser mais um no meio da multidão, impedindo, aleluia, do meu e do teu irmão receber um milagre. Oh, glória, louvado seja o nome do Senhor. E a passagem de Zaqueu também que o Senhor fala. Zaqueu, desce depressa, que hoje me convém entrar na tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o Senhor viu ali o sacrifício de Zaqueu. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor, aleluia, por ver que ele tinha feito aquele sacrifício, que ele viu, pô, essa multidão não vai dar para o Senhor me ver, então eu vou subir, aleluia, nessa árvore aqui depressa. Oh, glória, mas só que o Senhor, ele vê o que eu e você não vê. Oh, glória, ali o Senhor, ele fez morada na casa de Zaqueu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E não podemos ser mais um no meio da multidão. Não podemos querer só acompanhar o Senhor. Não, não queremos só acompanhar o Senhor. Precisamos servir a Ele em espírito e em verdade, saber que é só Ele que pode todas as coisas. Não queremos ser só uma multidão impedir, né? Aleluia, porque aquela multidão queria até impedir daquela mulher receber o milagre. Aquela multidão poderia até impedir, né, daquele leproso ser curado. Oh, glória, louvado seja o nome do Senhor. Porque ali o povo ficou tudo assustado em ver o Senhor tocar no leproso. Porque, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quem toca no leproso, o leproso vai ficar. Aleluia, mas só que o Senhor, ele mostrou a diferença, porque o Senhor, ele veio para dar vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele veio para curar, para libertar, para salvar. Louvado seja o nome do Senhor. E ali o Senhor somente tocou. Oh, glória, e quando o Senhor tocou nele, ele foi curado. E depois o Senhor abraçou, aleluia, para a gente saber a importância. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A importância de um abraço sincero, irmão. Louvado seja o nome do Senhor, porque quando o Senhor, ele abraçou aquele leproso, louvado seja o nome do Senhor, oh, glória ali, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ficou coração com coração, ó, peito com peito, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor abraçou ele com alma, com espírito, com amor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e assim é na minha e na tua vida, louvado seja o nome do Senhor, temos que abraçar, aleluia, para a gente curar a alma, porque quantos precisam de um abraço, e através do meu abraço e do teu abraço, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, almas é curada, aleluia, pessoas, aleluia, que está triste, abatido, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, sai alegre daquele lugar, oh glória, louvado seja o nome do Senhor, a importância de um abraço, o abraço ele faz muita importância, louvado seja o nome do Senhor nas nossas vidas, louvado seja o nome do Senhor. Então, que a gente venha guardar esta palavra na tauba do nosso coração. Oh, glória, não podemos guardar, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, nada no nosso coração, para que a gente não venha se tornar leproso. Oh, glória, louvado seja o nome do Senhor, para que as pessoas não venham se afastar da gente. Aleluia, por causa da nossa lepra, por causa da nossa mentira, do nosso engano. Louvado seja o nome do Senhor, porque quando a gente começa a cometer essas coisas, as pessoas começam a se afastar de nós. E a gente, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ficamos sem entender. Oh, glória, louvado seja o nome do Senhor. Mas ali é o Senhor mostrando as pessoas, porque se juntar, louvado seja o nome do Senhor, quem está contaminado irá ficar também. Quem está leproso e se contaminar com quem está, vai ficar também. Então, a gente temos que ter essa vigilância, glória, louvado seja o nome do Senhor, para que a gente não viemos se contaminar. Oh, glória, temos que ser diferentes, temos que mostrar a diferença, louvado seja o nome do Senhor.
Aleluia, glória a Deus. Temos que mostrar que ser diferente. Temos que mostrar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que servir a Deus, oh glória, com troncos e barranco, aleluia, mas temos que ser fiel, temos que ser verdadeiro, oh glória, de tudo que a gente fazer, de tudo que a gente for falar, temos que ser verdadeira. Louvado seja o nome do Senhor, porque quando a gente começa a andar com mentira, louvado seja o nome do Senhor, a tendência é o nosso ministério ir por água abaixo. A tendência é você não crescer, oh glória. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque guarda mágoa, guarda rancor, louvado seja o nome do Senhor, guarda ressentimento do irmão. Isso significa lepra, então perdoe, aleluia, tire todo o sentimento, louvado seja o nome do Senhor, tire toda a palavra a qual foi lançada contra a tua vida, que você guardou no teu coração, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para que isso não venha enraizar dentro de ti, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e ficar igual aquele leproso, porque a lepra dele era profunda, louvado seja o nome do Senhor, a lepra dele não era só aparência, não, era na profundidade, louvado seja o nome do Senhor. Então não queira isso para a tua vida, perdoe, libere o perdão, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, abrace, ame ao seu irmão como a si mesmo, oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Se você não puder ajudar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, também não atrapalhe, deixe ela prosseguir com Cristo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E lembre que o abraço faz muita diferença. Oh, glória, porque quando eu comecei a ler essa palavra, o Senhor começou a dizer a mim, minha filha, o abraço faz muita diferença. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você vê alguém triste, abatido, ou vê até alguém, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, revoltado, abrace, porque através do teu abraço, aleluia, eu quebro todo o protocolo, através do teu abraço eu desfaço toda a artimanha do adversário, através do teu abraço, aleluia, do nosso abraço, Deus dá livramento, decanto da manavaça. Meu Deus, eu te peço, meu Pai, nesta hora, Senhor, que esta palavra, meu Pai, venha ser guardado na tauba do nosso coração, Pai. Oh, Espírito Santo, que nós podemos, Espírito Santo, arrancar tudo, meu Pai amado, que não te agrada, que não te louva. Ah, Pai, toda lembrança do passado, tudo aquilo que está no nosso coração, Pai. Oh, Espírito Santo, lança por terra, Papai amado. Deus poderoso, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu vou fazer uma breve oração, oh glória, até aqui me ajudou o Senhor, foi essas palavras, a qual o Senhor, Ele colocou, aleluia, no meu coração, oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que falou ao meu e ao teu coração, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Peço todas as irmãs, aleluia, que está aqui neste momento, coloque a mão no teu coração, oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, Deus amado, Deus querido, Deus santo, meu Deus, eu apresento, Pai, nesta hora a vida da tua serva, Pai, meu Deus, visita cada uma delas agora, Papai amado, Pai querido, Deus santo, Deus poderoso, meu Deus, eu te peço, Pai, vai, meu Pai amado, Pai querido, na profundidade da alma delas, meu Pai, arranca toda a lembrança do passado, meu Pai, toda a ferida, toda a cicatriz, toda a palavra, meu Pai, que foi lançada no passado, mas ainda, Pai, vem a lembrança, Pai, meu Deus, eu te peço, meu Pai, nesta hora, arranca do nosso coração, arranca do nosso ser, da nossa alma, decantura manavaço, meu Deus, eu te peço, meu Pai, nesta hora, repreende, decantura manavaço, ah, meu Pai, repreende o valente, lança por terra o gigante, Pai, lança por terra, meu Pai, todo contra-ataque, decantura manavaço, contra as nossas vidas, Papai amado. Meu Deus, eu te peço, meu Pai, nesta hora, toda tristeza, decantura manavaço, toda angústia na tua alma, decantura manavaço, que tem dia que tá bem, mas tem dia que não tá mais bem, decantura manavaço, tem dia que serve a Deus, mas já tem dia que parece que não serve, decantura manavaço. Meu Deus, eu te peço, meu Pai, nesta hora, cicatriza, Pai
as feridas. Passa o teu bálsamo de canto, Ramanavasso. Meu Deus, eu te peço, meu Pai, nesta hora, Senhor amado, vai guardando o nosso lar, vai guardando os nossos filhos, vai guardando os nossos esposos, vai guardando a nossa parentela de perto e de longe. Meu Deus, eu te peço, Pai, toma, meu Senhor, as ADM deste grupo, missionária Michele, pastora Cíntia, pastora Daniele, missionária Juliane, missionária Camila, Pai. Meu Deus, obreira Carol, obreira Severina, Pai, obreira de Canto Ramanavasso, Raíssa, obreira Cíntia Castellucci, Senhor. Meu Deus, eu te peço, Pai, guarda essas mulheres na sombra do Onipotente, guarda essas famílias, Pai, debaixo das tuas mãos poderosas. Meu Pai, continua nos guardando, nos livrando, continua, meu Pai amado, Pai querido, brindando a nossa família, brindando a nossa casa, continua passando o teu sangue, meu Pai, nos umbrais da nossa porta, Pai, da nossa janela, repreendendo todo espírito de canto Ramanavasso, todo espírito perturbador, Senhor da glória, todo espírito da morte, todo espírito da tristeza, da angústia, de canto Ramanavasso, do desespero de canto Ramanavasso, todo espírito, meu Pai amado, da enfermidade de canto Ramanavasso. Meu Deus, eu te peço, meu Pai, nesta hora, lança por terra, Pai. Meu Deus, eu apresento as demais irmãs que estão aqui, Pai. Meu Deus, eu apresento, Pai, a vida, Espírito Santo, da Silvana, da Patrícia, Pai amado. Meu Deus, eu te apresento, Pai amado, Pai querido, a vida, meu Pai, da Renata, Pai. Oh, o Espírito Santo de Deus, da Rosângela, da Thalita, Pai. Meu Deus, eu te peço, meu Pai, nesta hora, visita a Érica de Canto Ramanavasso. Meu Deus, eu te peço, Pai, alegra a alma de Érica de Canto Ramanavasso. Meu Pai, toda tristeza, toda angústia, todo espírito maligno, meu Pai amado, todo espírito opressor de canto Ramanavasso, todo espírito maligno, meu Pai. Ai, Espírito Santo, eu te peço, enraiza ela na tua presença, dá graça a Érica de canto Ramanavasso, dá poder de resistência à tua filha, reveste ela com tuas armaduras de canto Ramanavasso. Meu Deus, eu te peço, Pai, nesta hora, Pai, reverte ela de canto Ramanavasso, coloca o capacete sobre a cabeça desta mulher de canto Ramanavasso. Meu Deus, lança por terra, Pai, todo ataque na mente, todo contra-ataque na mente de Érica, Pai. Meu Deus do céu, eu te peço, meu Pai, nesta hora, toda a artimanha do adversário, tudo aquilo, meu Pai, que ele estiver arquitetando e planejando, meu Pai, contra a vida dela, lança por terra de canto Ramanavasso. Meu Deus, eu te peço, meu Pai, nesta hora, Senhor, toma as demais, Pai, que eu não tenho ainda o nome salvo. Senhor, visita elas, Pai, cobre a parentela delas, Senhor da glória. Visita o lar, Papai amado, visita o lar da tua filha, visita a necessidade, visita aquilo que elas precisam e necessitam, Pai. Visita a conta de luz de canto Ramanavasso. Visita a conta de luz de canto Ramanavasso. Visita a conta de luz de canto Ramanavasso. Ai, de canto Ramanavasso. Visita de canto Ramanavasso a conta de luz de canto Ramanavasso. Visita o aluguel de canto Ramanavasso. Visita a fatura do cartão de canto Ramanavasso. Meu Deus, eu te peço, meu Pai, nesta hora, visita os aluguel, aquelas que mora de aluguel, de canto Ramanavasso, de canto Ramanavasso, de canto Ramanavasso, de canto Ramanavasso, ai, de canto Ramanavasso, 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 de canto Ramanavasso,
Decantra manavaço. Ai, decantra manavaço. Decantra manavaço. Deus poderoso, eu te peço, Pai, visita os aluguel, decantra manavaço. Entra com tua providência, decantra manavaço. Decantra manavaço. Decantra manavaço. Decantra manavaço. Toda maldição, decantra manavaço. Na vida do proprietário, decantra manavaço. Decantra manavaço. Ai, decantra manavaço. Decantra manavaço. Me decantra manavaço. Toda maldição, decantra manavaço, que muitas das vezes até impede, decantra manavaço, de pagar na data certa, decantra manavaço, toda maldição, toda palavra lançada, meu Pai, contra a vida da tua filha que mora de aluguel, Pai, meu Pai, envia a providência, arranca do aluguel, Pai, abre as portas, meu Pai, de uma casa própria, abre as portas, decantra manavaço, honra a tua filha, decantra manavaço, porque eu sei, meu Pai, que esta promessa é antiga, decantra manavaço, eu sei que o Senhor irá cumprir, porque o Senhor é fiel, decantra manavaço, ai, decantra manavaço, me promete e não cumpre, mas eu cumpro, decantra manavaço, eu cumpro, decantra manavaço, eu te prometi, eu cumpro, eu não esqueci, decantra manavaço, eu estou preparando algo grande, decantra manavaço, eu estou preparando algo grande que você me pede, decantra manavaço, detalhado assim, papai, eu quero assim, eu quero tantos cômodos, decantra manavaço, papai, eu quero área, decantra manavaço, decantra manavaço, e papai disse que não vai te dar qualquer coisa, decantra manavaço, e é por isso que ainda não chegou, porque ele está preparando, decantra manavaço, ele irá te arrancar desta humilhação, decantra manavaço, eu irei te arrancar, decantra manavaço, deste aluguel, decantra manavaço, que hoje paga, hoje mesmo está devendo, hoje paga, decantra manavaço, e diz, papai, estou pagando, decantra manavaço, e não aguento mais, Senhor da glória, eu não aguento mais, papai, me arranca, papai, me ajuda, abre as portas, o Senhor sabe que eu não tenho, decantra manavaço, mas o Senhor é o dono do ouro e da prata, decantra manavaço, o Senhor, decantra manavaço, é dono do universo, é dono de tudo, decantra manavaço, me arranca, me tira, decantra manavaço, me honra na terra, decantra manavaço, decantra manavaço, mostra que o Senhor é Deus, decantra manavaço, e papai está dizendo, eu continuo sendo, decantra manavaço, a minha promessa está de pé, decantra manavaço, prepara o teu coração, decantra manavaço, que eu irei te soprar, decantra manavaço, decantra manavaço, vão sentir falta da tua oração, decantra manavaço, vão sentir saudade da tua oração, decantra manavaço, sobre este lugar que você mora, vai sentir, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, falta, saudade, decantra manavaço, vai sentir saudade, decantra manavaço, porque através da tua oração, eu dou livramento, decantra manavaço, eu entro nos lares, decantra manavaço, eu acalmo o coração, eu alegro a alma, mas irei te arrancar deste lugar, viu, decantra manavaço, irei te soprar, irei deixar saudade, decantra manavaço, decantra manavaço, porque eu sou Deus, decantra manavaço, eu continuo sendo Deus, decantra manavaço, eu não volto atrás do que eu falo, decantra manavaço, decantra manavaço. Meu Deus, eu te peço, meu Pai, nesta hora, decantra manavaço, continua nos guardando, continua falando conosco, meu Deus, eu te peço, Pai, visita o filho da Camila, meu Deus, visita o pulmãozinho dele, Pai, visita as veias sanguíneas, visita, meu Pai amado, Pai querido, a respiração daquela criança, meu Pai, repreende toda a virose, repreende, meu Pai, todo o mal, todo contra-ataque, decantra manavaço, contra a vida dele, Pai,
Guarda, meu Pai, a casa de Camila. Cobre a casa de Camila com teu sangue, papai. Meu Deus do céu, eu te peço, Pai, nesta hora, Senhor da glória. Oh, Espírito Santo, decantra manavás. Ai, decantra manavás. Decantra manavás. Decantra manavás. E até aqui me ajudou o Senhor. Decantra manavás. Decantra manavás. Decantra manavás. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Decantra manavás. Decantra manavás. Amém, amém, aleluia, glórias, glórias a Deus. Palavra abençoada, o Senhor falou conosco nessa tarde. Que Deus continue te usando cada vez mais, missionária Eunice. Que o Senhor aperfeiçoe cada vez mais a senhora nas mãos dele. Glórias a Deus, só temos a agradecer, né, por o papai ter falado conosco. Então, lembramos, né, mais uma vez, que nós temos a nossa não temos sala de oração hoje, né, temos a consagração amanhã às 7 da manhã, e a nossa sala de oração ao meio-dia e às 23 horas. Então, agradeço a cada irmã que se fez presente nessa tarde, as que puderam participar, as que foram ouvintes, as que infelizmente tiveram que sair já, e que Deus nos abençoe, nos guarde, né, nesta noite, seja conosco e que amanhã nós possamos despertar para estarmos na consagração às 7 horas da manhã. Agradeço, então, a cada uma que está aqui, que o Senhor nos guarde, nos abençoe, e estamos finalizando, né, essa tarde com Deus, porque o Senhor falou grandemente com nós essa tarde, e que Ele possa seguir falando conosco, e que nós possamos estar com os nossos ouvidos sensíveis à voz dEle. Em nome de Jesus, então, agradecemos a participação de todas, e estamos encerrando, então, o nosso culto desta tarde, em nome de Jesus. Amém.